Olá, meus amigos, muita paz. Nós estamos iniciando mais uma doutrinária virtual do Prazer Bem. Desde já, desejando que a paz do Mestre Jesus faça morada no coração de todos nós, que nós estejamos tranquilos, confiantes e sempre seguindo, né, na nossa luta, no nosso progresso moral e espiritual. Vamos lá, então, gente. Hoje nós vamos fazer uma bibliossíntese. Sabe o que é bibliossíntese? Eu peguei um livro, li ele todinho e vou contar aqui para vocês. E é um livro muito interessante de Manuel Filomeno de Miranda, que se chama Grilhões Partidos. Tem muitos comentários bacanas e basicamente ele vai falar sobre a obsessão relacionada com transtornos mentais, né? Segundo ele fala na introdução, relacionada com a alienação, processos de alienação. Mas a gente vai ver direitinho essa história, é muito legal, muito interessante e toca o coração da gente com certeza. É claro que quando a gente traz aqui um resumo, nunca dá para contar todos os detalhes, então a ideia é que vocês olhem para esse relato e sintam vontade de ler o livro, né? Já sabe do que vai ser a história e se sintam inspirados para fazer realmente essa leitura. Mas antes de começar, sem mais delongas, vamos para a nossa prece inicial. Fechando os nossos olhos para a nossa melhor concentração, nos colocando numa posição confortável, agradecendo ao nosso Pai de amor e bondade por essa oportunidade aqui hoje de estarmos reunidos para mais uma doutrinária, esse momento de conexão, de toque de almas realmente, em que a gente se sente acolhido, se sente conectado com os nossos amigos da família Prozebem e também com os trabalhadores espirituais da casa. Deus, nosso Pai de amor e bondade, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Vamos então, gente, vamos iniciar logo no prefácio, né? Filomeno escreve o próprio prefácio dele e ele já vai lembrar logo no prefácio que os casos de obsessão são muito maiores do que o que a gente faz ideia na Terra. Existe um número muito grande de obsidiados, o que leva a gente a pensar que em algum momento a gente também corre o risco ou até está, né, num processo obsessivo, e é por isso que é importante a gente compreender como é esse processo, quem é o obsessor, para, de uma maneira tranquila, né, baseado na nossa fé raciocinada, a gente conseguir lidar e até contornar esse tipo de problema, né? E esse livro é muito interessante porque antes de cada capítulo, a gente tem uma citação da codificação de Kardec, né, do Pentateuco Espírita. Então, gente, nos ajuda também a situar os fatos que a gente vê no livro com o que a doutrina espírita nos traz. Isso é muito bacana, né? Isso traz para nós uma confiança, um entendimento melhor do que está acontecendo ali. Só que, no resumo, a gente vai deixar para vocês fazer essa verificação, né, da codificação mesmo, quando fizerem a leitura. Eu vou falar da história aqui de uma maneira mais geral, né? E essa história, gente, ela começa com um fato muito impactante mesmo. A gente começa a história numa festa. É uma festa onde nós vamos encontrar um casal, né? Esse casal era, só para situar aqui, eu vou chamar esse casal pelo sobrenome de Santa Maria, tá? Era o coronel Constâncio Medeiros de Santa Maria e a esposa dele. Era uma esposa em segundas núpcias, ele tinha... Esse livro se passa na década de 60, mais ou menos, então ele que estava assim
em torno dos 56 anos, ele é considerado super velho, vai vendo aí. E a esposa era mais jovem, que era o segundo casamento dele. E eles tinham uma filha, essa filha estaria completando 15 anos aí nessa festa. É a festa de debutante da filha, né? E o que acontece, gente, é uma coisa muito chocante. O nome da filha é Esther, só para a gente saber. O que acontece é uma coisa muito chocante, porque a menina era uma menina super educada, super tranquila, né? Muito meiga, muito assim, a filha perfeita na visão deles, né? Só que durante a festa, aquela festa assim de alta sociedade mesmo, porque eles eram pessoas de posses, durante a festa, essa menina vai fazer uma apresentação ao piano e na hora que ela se senta, ela começa a tocar e de repente ela muda completamente o comportamento dela. Ela se levanta do piano, vai até o pai, com a fisionomia completamente transtornada, ela vai e tasca uma bofetada no pai e começa a falar coisas horríveis, assim, que ela, em sã consciência, nunca diria, né? Nunca faria. Ela bate no pai, o pai bate de volta, assim, no susto mesmo, né? E aquela situação horrível, né, gente? A festa acaba, amigos médicos que estavam ali no local já socorrem, né? Porque a menina claramente estava tendo uma crise histérica e aí ela já é medicada com um sonífero fortíssimo, porque o fraquinho não adiantou, um sonífero fortíssimo, e ela não sai mais dessa crise. Ela continua em crise por 3 dias em casa, e aí os médicos falam, olha, não tem jeito, ela não podia nem ver o pai que tinha crise histérica enquanto ela não estava dopada, ou ela estava dopada, ou ela estava surtada, uma dessas duas coisas. E aí decide-se, então, pela internação dela no manicômio. Lembrando que essa história se passa nos anos 60, né, gente? Então era muito mais comum do que atualmente, praticamente não se faz mais isso, né? Mas afastar a pessoa da família. E é isso que acontece. Ela vai para esse manicômio, então, um lugar. Aí vocês já vão imaginando, né, esse local, onde ela é tratada com muita truculência, até porque ela se torna muito violenta mesmo, e aí, diante dessa situação, sabe aqueles enfermeiros fortões de manicômio? Ela apanha muito, tadinha. Cortam o cabelo dela muito curtinho, porque não tinha nem como, né? Filomeno vai dizer que ela perde dentes nesse tempo que ela fica aí, né? Enfim, ela vira um farrapo humano, né? E, inclusive, os pais não podiam visitar. São proibidas as visitas, porque só de planejar a visita, os pais planejavam a visita lá no manicômio, ela já entrava em crise. E ela não suportava ver o pai. Um pai que até então era uma relação ótima, mas aí ela nem suporta mais ver o pai. Imagine o transtorno desse pai, dessa mãe. Eles ficam completamente sem chão, gente. Numa tristeza profunda, né? Não somente por aquela situação constrangedora da festa e tudo mais, mas assim, era a única filha deles. E eles entram assim num estado de tristeza que não dava nem para medir. No início, eles até faziam preces, né? Eles, assim, sabe quando a pessoa tem uma religião de fachada? Então, aí eles faziam preces, aquelas preces sem muito sentimento, né? Meio que decoradas. E aí, Filomeno vai dizer que o pai ele fica indignado porque ele se dirigia a Deus como quem exigisse que Deus resolvesse o problema dele, né? Mas aí não acontece, obviamente, e aí ele vai se revoltando, ele vai dizendo que ele não acredita mais, né? Ou se Deus existe, então ele tinha raiva de Deus, enfim, briga com Deus, né? E ele decide mentalmente que
por conta daquela situação, se a filha dele morresse, ele também se mataria. Então, veja que situação complicada. O casal sai da vida social, né? Eles se fecham no apartamento deles e só tristeza mesmo. Perdem a fé, perdem totalmente a alegria de viver. E aí a gente para e pensa, né? Como entender aquela situação? E eles se perguntavam também, porque afinal de contas não tinha nenhum caso de loucura na família, né? Todos eles eram de boa índole, super educados, né? Ele, o Coronel Santamaria, era uma pessoa muito reta, muito certinha, sabe como é militar, né? É tudo muito direitinho e tal e coisa. Agora, gente, Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer muito daquela postura que ele tinha era verniz social. Então, ele era muito certinho e tal, e muito educado, mas era verniz. Nos momentos de contrariedade é que a gente vai conhecer realmente o que se passa com a pessoa, né? Conforme a gente vai ver em várias passagens desse livro. Então, ele já começa brigando com Deus, porque ele achava que Deus não tinha o direito de fazer com ele o que estava acontecendo, né? E a esposa, nós vamos percebendo ao longo do livro que assim é a pessoa mais doce, né? Ela é mais humilde do que o marido, do ponto de vista de aceitação das coisas da vida, mas é claro que eles ficam muito tristes, né? E não conseguem entender por que a filha estava naquela situação, porque ela era uma pessoa querida por todos, querida pelas amigas, pelos professores, enfim, né? Dentro de casa, uma doçura de pessoa, e aí, de repente, do nada, ela entra nessa situação. Para a gente aqui, a gente já percebe que tem uma situação de possessão mesmo acontecendo, né? Não é uma obsessão simples, não é uma fascinação, é aquela obsessão no caso mais grave que tem, que é o caso de possessão. A situação em que a pessoa absolutamente não tem controle do que ela está fazendo. E é o que Manuel Filomeno de Miranda descreve quando ele fala das coisas que aconteceram do ponto de vista de Esther, que era a menina. Ela sente naquela situação que ela queria fazer uma coisa, mas ela como se ela não tivesse controle do que ela fizesse, das ações dela e também do que ela falasse. Ela abria a boca para dizer uma coisa e acabava falando outra. Inclusive, em alguns momentos, ela se via fora do corpo dela e o corpo fazendo coisas assim horríveis, que era uma tortura para ela. Um caso de possessão, gente. Havia ali uma entidade obrigando Esther, dominando completamente e obrigando Esther a fazer coisas que ela não queria fazer. E nisso ela ficava lutando com essa entidade para recobrar o domínio do corpo dela, né? Lembrando, gente, que essas coisas não acontecem assim fortuitamente, né? Não vai acontecer com uma pessoa se ela não tiver um comprometimento kármico, como a gente vai ver aí ao longo desse livro, porque a gente para e fica falando, para pensar, meu Deus, como assim a menina, né, boazinha, de boas, se dava bem com as amigas, se dava bem na escola, não era revoltada nem nada, e aí ela do nada, de uma hora para outra, se vê numa situação dessa de possessão, né? Mas a gente vai ver ao longo do livro que não é assim, então, de uma hora para outra, e não tem nenhuma injustiça em tudo que acontece, né? Tudo tem uma explicação e tudo tem, se não tem uma causa presente, vai ter uma causa anterior, como Kardec fala para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, né? Causas atuais e anteriores das aflições. Mas, enfim, Filomeno coloca uma coisa que realmente ela não tinha nenhum transtorno mental, era um caso de obsessão, né? Um caso de possessão mesmo,
Mas, com o passar do tempo, a casa mental vai se desajustando até pela tortura que ela estava sofrendo de se ver naquela situação, uma angústia muito grande, brigando com aquela entidade, ou ela estava, nos momentos em que ela estava sedada, ele levava ela para lugares horríveis, né? Na região umbralina mesmo, né? Nas regiões tenebrosas, onde ela era torturada, ela era aprisionada, e aí quando ela estava acordada, desperta, né? Ele dominava o corpo dela. E ela ficava lutando com ele para ganhar o domínio do corpo. E do ponto de vista médico, o que que acontecia? Ela era sedada e após a sedação, né, os médicos esperavam que ela estivesse lúcida, mas não, ela continuava num estado de histeria, né? E ela recebia tratamento com eletrochoque, né, que provocava também essa sedação, além dos remédios, mas não surtia efeito. Então, ela vai sendo considerada como um caso incurável. E nisso, né, essa coisa de tratamento, remédio pesado, a truculência das pessoas ali, os profissionais do manicômio que não entendiam o que estava acontecendo com ela e não tratavam com carinho, não tratavam com amor, tratavam com truculência mesmo, para conter a pessoa, né? E aquela situação, né, do obsessor o tempo todo, colocando ela na situação de aflição, tudo isso ela vai se desajustando. E poderia o desajuste se tornar, de fato, irreversível se prolongasse. E, bom, ela vai passar vários meses nessa situação, gente, e sendo considerada incurada e já não recebendo mais a visita dos pais, porque os próprios médicos proibiram, né? Até que, num determinado momento, surge no hospital, né, ali naquele manicômio, surge uma enfermeira, uma técnica de enfermagem chamada Rosângela. Não é a nossa Rosângela, não. É uma mocinha, mais ou menos da idade de Esther, um pouquinho mais velha talvez, né, chamada Rosângela, e o Filomeno ele abre um parênteses aí para contar a história de Rosângela. Era uma menina assim que nasceu muito pobrezinha, logo cedo ela ficou órfã de mãe, mas o pai cuidou dela, criou e tal, se esforçou bastante para ficar com ela, até que, num determinado momento, ele se casa novamente e a madrasta, então, começa a atormentá-la, né? Mas nisso ela já estava adolescente e ela vai trabalhar numa casa de família, vai ser babá, e as pessoas, os patrões dela, eles eram pessoas muito boas, eles eram espíritas, eles acolhem ela como uma pessoa da família, eles vão ajudá-la a estudar, a fazer aquele curso técnico, enfim, vão encaminhar ela na vida. E aí, depois, né, a criança que ela cuidava cresce e ela vai trabalhar nesse hospital como técnica de enfermagem. E ela, imediatamente, ao ver Esther, ela já sente aquela simpatia, aquele carinho por Esther. E logo de cara, quer dizer, gente, era a espiritualidade já enviando auxílio para Esther. Inclusive, Filomeno fala, Esther se encontrava tão atormentada que até quando ela tentava orar, era assim muito confusa a prece dela, mas mesmo assim surtia algum efeito, trazia algum alívio. Nenhuma prece é perdida, né, gente? Até essa prece que a gente faz assim, que não está tão bem feita, está distraída, mas qualquer prece é sempre ouvida, né? Sempre tem uma resposta às nossas preces. E aí, quando é uma prece sentida, então, Filomeno descreve em várias situações que as pessoas fizeram prece e o ambiente se inundou de luz, né? É tão bom a gente saber disso, né, gente? Que todas as nossas preces, elas são ouvidas e elas sempre têm uma resposta. Nem sempre é a resposta que a gente quer, né? Mas sempre todas as nossas preces têm algum efeito. E ali naquele momento, né, em que
está sendo descrito o hospital, o manicômio, Filomeno fala que ele foi juntamente com Bezerra de Menezes, porque era Bezerra de Menezes que estava coordenando os trabalhos ali para auxiliar a Esther e a família dela, resolver aquele imbróglio ali, auxiliar também o obsessor, é claro, né? Mas aí Filomeno fala que ele vai junto com Bezerra de Menezes visitar esse manicômio. E uma coisa que ele percebe logo de cara é que havia centenas de desencarnados ali naquele ambiente. Centenas, gente. Não são dezenas, centenas de desencarnados ali fazendo uma balbúrdia, sem nenhum controle. Mas havia também equipes de socorro. Havia também pessoas auxiliando todos, quer dizer, ninguém ali estava desatendido, ninguém ali estava injustiçado, todos os casos tinham alguma motivação. E aí ele vai mencionar alguns casos só para a gente ter uma ideia, porque às vezes a gente olha pessoas em grande sofrimento e fala assim, meu Deus, como assim? Não é justo essa pessoa passando por isso. Por quê? Porque a gente não conhece a história como um todo. Então ele fala, por exemplo, o quarto onde Esther estava era assim, um ambiente do ponto de vista dos fluidos que estavam ali, era um ambiente muito pesado. Fluidos de baixa qualidade mesmo. Por quê? Porque havia vários desencarnados ali naquele ambiente, contribuindo para essa baixa qualidade dos fluidos, né? E os próprios doentes também contribuindo. Além de Esther, tinha mais 3 mulheres no quarto, dividindo o quarto com ela, e Filomeno vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Era uma senhora e 2 moças. Essa senhora, ela era diagnosticada com esquizofrenia. E aí Bezerra, ele estimula para que Filomeno, ele entre nos quadros mentais dela, né, faça uma leitura desses quadros mentais para saber um pouco mais sobre a história dessa mulher. Então ele vai, num primeiro momento, aplicar passes, ela vai se acalmar e ela vai vê-lo. E quando ela vê, ela acha que ele é um anjo, ele é um mensageiro de Deus e pede para que ele livre ela do demônio. Mas ela não estava sendo obsidiada, não havia ninguém do lado dela especificamente, né? Aí Bezerra chega e fala assim, avalie o quadro mental dela, analise a última encarnação. Então ele vai usar as memórias que ela não acessava, mas que estavam ali, né? Para descobrir, para entender um pouco melhor a situação. E o que acontecia? Essa mulher, ela era uma pessoa insuportável na outra encarnação, para dizer pouco, né, gente? Ela era uma tirana no próprio lar, a ponto do próprio marido ele não aguentar. Era uma pessoa boa, uma pessoa tranquila, mas ele não aguentava o gênio dela, que era muito forte. E aí ele propõe para ela que eles se separassem, falou, não está dando certo, vamos aqui cada um para o seu canto, vamos separar de uma forma cordial e tal, e ela fica danada da vida e já acha que ele estava propondo isso porque ele tinha uma amante, alguma coisa assim. E de cara, sem motivo, ela acaba achando que era a criada deles, que era amante do marido. Não tinha nada a ver, o marido só não suportava o gênio dela. E aí o que ela faz? Ela envenena o marido, ele morre. E aí espera os tempos, né? Ninguém descobre o crime dela, ela envenena a criada também. Só que todos nós um dia vamos desencarnar. E quando ela desencarna, o marido tinha perdoado, tinha seguido em frente, mas a criada não. E ela atormenta essa mulher no plano espiritual, nas regiões umbralinas, onde ela vai parar, ela atormenta essa mulher durante muito tempo, até que ela consegue reencarnar. Mas até esse ponto, o perispírito dela estava prejudicado pelas próprias atitudes dela, né? Pelo próprio remorso que ela sentia de ter cometido todas aquelas atrocidades, e aí ela vem com esse transtorno. É um arrependimento que não é trabalhado, né? Então,
não deu tempo dela se curar de todas as coisas que ela tinha feito e que tinham prejudicado o perispírito dela. Então, ela se via nessa situação de esquizofrenia, né? Ela via coisas que realmente não estavam ali. A segunda pessoa era uma moça que ela tinha ataques epiléticos. Ela até ficava bem entre um ataque e outro, mas os pais fizeram de tudo para se livrar dela, né? Colocaram ela ali e falaram, não, a gente não quer não em casa, porque ela é muito problemática. Mas ela até que ficava bem entre um ataque e outro de epilepsia. E aí Filomeno vai fazer a mesma coisa, vai sondar o passado dela e vai ver que na última encarnação ela havia também matado o esposo, né, por ganância, cansou do esposo, ela casou por dinheiro, tal, cansou, aí arrumou um amante, deu um jeito de os dois juntos assassinarem o esposo. Dali a pouco ela percebeu que o amante estava se cansando dela, ela matou o amante também, e ela explorava várias moças num bordel. Ela era dona e ela explorava várias moças. Moral da história. Desencarnou, reencarnou, e na atual encarnação, a mãe dela, biológica, era uma daquelas moças que no passado tinha sido explorada. Então já começa a antipatia desde aí. E o pai era o ex-esposo que ela tinha assassinado. Então os pais, eles realmente rejeitavam ela, né? Tanto que aí eles vão e internam ela, e mesmo assim, o que Bezerra fala é que, olha, ela está aqui, mas ela não está abandonada. Ela pode ter sido abandonada aqui pelos pais, mas ela não está desassistida. Existe um afeto do passado dela que já tinha seguido em frente, já tinha evoluído, mas que cuidava dela. E nisso, realmente, eles veem uma entidade, né? Ela tinha acabado de ter uma crise, uma entidade que entra e vai cuidar dela, vai aplicar passes, vai aliviar o sofrimento dela. Esse é o segundo caso que ele conta, das companheiras de quarto de Esther. A outra era uma pessoa que realmente estava passando por um processo obsessivo. Veja que os dois primeiros não eram. Então, naquele quarto, tinha duas pessoas passando por processos obsessivos e duas pessoas que não estavam. Por isso, gente, que é muito importante a gente entender que o transtorno mental ele pode estar acompanhado por um processo obsessivo, mas não necessariamente. Às vezes não. E às vezes, em muitas situações, né, a pessoa fala assim, ah, não, mas isso aqui é obsessão, não vou fazer tratamento com remédio, não. Só vou procurar ajuda espiritual. E isso é um erro, porque, na verdade, a gente tem que usar todos os recursos que estão à disposição, né? De preferência, uma combinação do tratamento biológico, né? Do tratamento do corpo físico e o tratamento do espírito também, que é o que vai acabar acontecendo nesse livro, né? Você vê que Esther, num primeiro momento, ela não tinha problema, nenhum transtorno mental, era um problema obsessivo, mas precisou também receber depois um tratamento mental, até porque o processo obsessivo, ele leva a um desajuste do ponto de vista emocional também. A terceira pessoa, ela tinha um problema que ele chama de histeria por processo obsessivo. Na encarnação anterior, ela havia feito muitos abortos, e aí essas entidades não tinham perdoado e estavam ali atormentando ela, mas a mãezinha dela tinha muitos créditos, né? Ela tinha merecimento e ela intercedia, orava pela filha, então, graças à intercessão da mãe, ela estava recebendo auxílio espiritual, e Bezerra de Menezes fala que quando ela fosse curada, ela teria a oportunidade de receber os obsessores dela como filhos, né? E dessa forma modificar aquelas relações, né, que eram relações de ódio, transformar em relações de afeto. Mas então, voltando a Rosângela, aquela técnica de enfermagem, né, que se afeiçoa a Esther,
que vai acontecer? Rosângela começa a tratá-la com carinho. E Rosângela também, Rosângela inclusive era médium, e ela trabalhava no centro espírita, e ela logo percebe que o processo que Esther estava passando era um processo obsessivo. Só que quando ela se aproximava de Esther, por que ela conseguia acalmar Esther? Porque ela tinha autoridade moral sobre o obsessor. Ela era uma pessoa boa, uma pessoa digna, né? Então, ela exercia uma certa autoridade que conseguia conter aquele processo, e aí Esther dava sempre a melhorada. E aí Rosângela decide que ela vai conversar com os pais de Esther, para propor que eles, além do tratamento com medicamentos, com eletrochoque que ela estava recebendo, também eles fizessem um tratamento espiritual. E ela vai até a casa. Agora pense a situação, né, gente? Ela era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, os pais super ricos, os pais de Esther super ricos, aí ela vai até aquele apartamento luxuoso, né, duplex, ficava no Rio de Janeiro, né, naquelas avenidas lá à beira-mar e tudo, e aí ela chega e ela começa a falar. Nossa, aquele verniz social cai, e ele principalmente, né, o coronel, ele vai expulsar Rosângela, vai falar que é um absurdo, né, aquilo que ela está propondo, né, que era coisa de magia, enfim, fala coisas horríveis para ela, bota ela para fora, fala que vai reclamar dela para o diretor da clínica e que não quer ela de jeito nenhum perto da filha dele. Rosângela, bichinha, sai toda triste, né, chorando tudo, mas ela foi, na hora, né, da conversa, ela foi muito corajosa, até porque ela estava ali acompanhada pela equipe espiritual que estava tentando ajudar a Esther. Então, foi uma primeira tentativa da espiritualidade para auxiliar Esther. Não deu certo. Então, Rosângela toma a bronca do chefe dela, que fala, olha, não quero você perto de Esther de jeito nenhum, e se você insistir, vai ser demitida. Aí Rosângela fica na dela, né? Fala, tá bom. Numa segunda tentativa da espiritualidade ajudar, foi um amigo do coronel, o coronel Santa Maria, né? Eles se encontram numa confraternização do Exército, e aí esse amigo, se chama Coronel Epaminondas, ele chega e fala assim, Esther, como é que ela tá, coisa e tal. E o Coronel Santa Maria, aí ele se abre com um amigo, né? E fala, olha, então ela tá lá, eu tô super triste, eu tô arrasada, a gente não tem mais alegria de viver, né? E o Epaminondas, o amigo, né? Ele fala assim, vai jantar lá em casa, a gente precisa conversar. E aí o casal vai. Foi a segunda tentativa da espiritualidade, pessoal, porque quando chega lá, o Epaminondas, ele vai contar uma história. Ele vai contar que o filho dele tinha tido também uma coisa muito parecida do que Esther tinha passado. O filho do Epaminondas teve um surto, né? E assim, ficou agressivo e tudo mais, só que eles conseguiram ajuda. Eles conseguiram a ajuda de um amigo, e naquele dia eles convidam aquele amigo para ir lá, que se chamava Joel. Joel também, ele era, acho que um tenente do exército, todo mundo do exército aí. Aí, esse Joel trabalhava no centro espírita, detalhe, o mesmo centro que Rosângela trabalhava. Vocês vão ver que mais tarde Rosângela acaba voltando a ajudar a Esther e etc. Ele trabalhava e ele fala assim, o Epaminondas, ele fala assim, olha, o meu filho foi curado. Com 3 semanas, todo aquele tratamento, né, além, lógico, do tratamento médico, mas todo aquele tratamento espiritual surtiu efeito porque era um processo obsessivo que ele estava passando. E aí a minha família se tornou espírita e a gente frequenta o centro e a gente quer falar com você, vamos lá. E, bom, o Santa Maria, ele não acreditava, né? Ele continua arredio,
Mas, como o Epaminondas era muito amigo dele, ele se deixa convencer. E ele está num estado de sofrimento muito grande, né? Então, o Epaminondas fala assim, olha, você acha que eu ia ser enganado tão facilmente? Você acha que eu sou inocente, né? Um tolo, que eu seria enganado? Então, aquele ambiente todo de amizade, né, de tentativa, de auxílio, etc., acaba convencendo os pais de Esther a aceitar ajuda. Naquele mesmo dia, eles já fazem uma primeira prece em favor dela, né? E Joel, aquele amigo, né, o tenente Joel, ele vai então fazer amizade com a família. Numa próxima ocasião, eles vão na casa dos pais de Esther, não, vamos fazer o evangelho no lar aqui, aí vão. Olha, nós vamos trazer uns amigos do Centro Espírita para fazer o evangelho no lar aqui, tudo junto. Adivinha quem era? Rosângela. Aí, Niki que Rosângela chega, que eles vêm e falam, eita, moça, que a gente botou para fora. Mas eles eram boas pessoas, gente, porque tanto que ele chega e pede perdão, ele fala assim, olha, eu sei que Deus entrou na minha casa, porque está me dando a oportunidade de eu te pedir perdão. Então, vejam que eram boas pessoas, né? Eles estavam bem intencionados, tá? Aí vão começar a frequentar, vão começar a estudar, né? Fazer o evangelho no lar toda semana, frequentar o centro espírita, fazer os cursos, né, de evangelização lá. Não sei se tinha CBE, mas eles vão estudar, né? Eles vão começar a conhecer a doutrina. E, inclusive, o general Santa Maria, ele fala para a esposa dele, nossa, por que eu passei tanto tempo com preconceito, né? E não me dei a chance de conhecer a doutrina espírita. Gente, quantos de nós falamos isso? Meu Deus, eu poderia ter há mais tempo, né, conhecido a doutrina, começado a trabalhar um pouco mais pelo meu crescimento, pela minha evolução. E bem assim ele fala. E numa ocasião que eles começam a frequentar, né? Numa ocasião, eles são convidados. Naquela época, gente, qualquer um podia ser convidado para a reunião de desobsessão, porque eram reuniões abertas. Hoje em dia são reuniões fechadas. Mas numa certa ocasião, ele é convidado para uma reunião de desobsessão. E nessa reunião, o obsessor da filha dele se apresenta. E esse obsessor era uma pessoa que conhecia ele e não a filha. Ele tinha tido um problema com ele, com o general Santa Maria. O nome do obsessor era Matias, ele tinha sido um subalterno de Santa Maria, ele era um soldado na tropa dele, ele tinha participado de uma batalha na Segunda Guerra Mundial, tá? Em que o comandante dessa batalha era o general Santa Maria, só que num determinado dia, Matias pressentiu que ele ia morrer. E aí ele chega para o general e fala assim, olha, não me mande não para a batalha, porque eu estou com um mau pressentimento, eu estou com um pressentimento que eu vou morrer. Aí o general fala assim, sim, meu filho, todo mundo vai morrer aqui, a gente está aqui para morrer. Sabe essas coisas, né, de general. Aí Matias fala, tá certo, eu acho que eu vou morrer, mas então eu vou te pedir um favor, é porque eu tenho a minha mãe e a minha irmã, e elas dependem de mim, então se eu morrer, você promete que você vai cuidar dela, você vai dar assistência? Ele, eu prometo, claro, beleza. E pronto, ele morreu mesmo, né? E o general voltou para casa e esqueceu, né? Não lembrou. Moral da história. Esther estava sendo obsidiada por esse Matias, por quê? Porque o general ele não cumpriu a promessa dele de cuidar da mãe e da irmã do Matias. E aí a gente para e pergunta, mas por que Esther estava sendo obsidiada e não o pai? O que ela tinha a ver com essa história, gente? E isso vai ser contado também. Por quê? Porque todos os envolvidos, eles se reúnem em desdobramento pelo sono. E aí a história é contada. E todas as pessoas
todas, o obsessor, que era o Matias, a filha, que era Esther, o pai e a mãe, que era o casal Santa Maria, a irmã do Matias, a mãe do Matias, todos eles tinham estado juntos numa encarnação anterior. Infelizmente, não vai dar tempo de eu contar qual era o envolvimento deles. E não vai dar tempo de eu contar como é que a questão é resolvida no final das contas. Então, só lendo o livro mesmo, gente, para saber o que acontece no final. Por que Esther estava sendo obsidiada? Porque, gente, na verdade, um processo obsessivo só acontece se houver sintonia entre o obsidiado e o obsessor. Não vai acontecer se o obsidiado ele não se predispõe ao processo. Por exemplo, se Matias resolvesse obsidiar Rosângela, não ia conseguir. Por quê? Porque Rosângela não tinha compromisso com ele, porque Rosângela não alimentava o tipo de pensamento que levava a um processo obsessivo, que era o que acontecia com Esther, né? E aí, por conta disso, é que Esther é levada a essa situação. Eu estou contando isso para a gente entender que quando alguém se envolve num processo obsessivo, sempre há alguma coisa, algum fator que está contribuindo para isso. Nunca é fortuito, nunca tem injustiça sendo cometida. E aí fica mais fácil também da gente entender como sair dessa situação. Basta que a pessoa, num primeiro momento, principalmente se for possessão, né? Ela precisa receber auxílio, porque na situação de possessão, ela já não vai ter fortaleza moral suficiente para vencer por conta própria. Numa obsessão simples, até é possível, né? A pessoa combater certos tipos de pensamento que levam ao processo obsessivo. Mas quando é possessão, ela precisa de ajuda para que o obsessor seja temporariamente afastado, mas é essencial que a pessoa mude a postura depois. Por quê? Porque o que dá origem ao processo obsessivo, basicamente, é a postura da gente, que permite, que abre as portas para que o obsessor ele chegue junto. Então, é o que vai acontecer aí nessa situação. Os detalhes, para saber, a gente vai ter que ler o livro. Então, fica aqui o convite, tá? Grilhões Partidos, de Manuel Filomeno de Miranda, o convite para que todos leiam para saber o que acontece no final. E sabendo sempre, né, gente, olha, quando a gente olha para Matias, que é esse obsessor, o que acontece? Ele era um moço bom, ele era uma pessoa boa, né? Somente que o desespero, a angústia, a desesperança levam muitas vezes a pessoa a tomar atitudes, né, que vão acabar culminando, né, em processos obsessivos. Ele podia muito bem, ao desencarnar, ele ter perdoado e seguido em frente, mas ele não perdoou, e por isso ele se tornou um obsessor. Mas, recebendo ajuda, eu já estou contando o final aqui, recebendo ajuda, ele acaba mudando de postura também, e isso é muito importante, né, se renovar para poder seguir com novos projetos de vida, que é o que acaba acontecendo com eles. Tá bom, gente? Vamos, então, finalizando por aqui a nossa doutrinária, com voto sempre de muita paz, muita luz, muito entendimento, e que a gente procure estudar cada vez mais, se informar cada vez mais, para que a gente compreenda as coisas que acontecem com a gente na nossa vida. Tá certo? Vamos fazer a nossa prece final? Agradecendo a Jesus pela oportunidade que nós tivemos de estudo e que nós possamos sempre levar para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, todos os ensinamentos que nós recebemos. Jesus, nosso mestre amigo, fica conosco, nos abençoa, nos ilumina e fortalece a nossa vontade hoje e sempre. Que assim seja. Tchau, meus amigos. Até a próxima. Muita paz a todos.